Eu sou motorista de ônibus há quase 20 anos. Trabalhar com o transporte público tem seus altos e baixos. Há dias tranquilos, em que o trânsito colabora e os passageiros são cordiais, e há dias infernais, em que parece que o caos tomou conta da cidade. Mas, na maioria das vezes, é um trabalho como qualquer outro, em você sobe, dirige, para nos pontos, e as pessoas entram e saem. Nada muito além disso. Pelo menos, era o que eu pensava, até aquela noite. Minha rota era noturna, o que já é um desafio por si só. Dirigir à noite tem suas particularidades. A cidade parece diferente, mais silenciosa, e, ao mesmo tempo, cheia de sombras e becos que você nem nota durante o dia. Eu sempre fui do tipo que gosta da noite, da calmaria que ela traz, mas, depois do que aconteceu, não consigo mais sentir a mesma tranquilidade. Tudo começou em uma terça-feira comum. Eu estava no meu turno noturno, dirigindo um ônibus que seguia por uma das rotas mais longas da cidade. Era uma linha que atravessava a periferia e terminava em um bairro afastado, quase rural. A viagem completa durava cerca de 2 horas, e, àquela altura, eu já estava acostumado com o trajeto. Naquela noite em particular, a previsão do tempo indicava chuva, e as nuvens pesadas no céu confirmavam que não demoraria muito para ela cair. Eu havia acabado de começar a viagem e, nas primeiras paradas, tudo estava normal. Os passageiros entravam e saíam, a maioria com fones de ouvido ou mexendo no celular. A rotina habitual de qualquer noite. Por volta das 22h30, comecei a notar que o número de passageiros diminuía drasticamente. Era normal que, àquela hora, o ônibus ficasse quase vazio, já que a maior parte das pessoas já havia voltado para casa, e apenas os trabalhadores noturnos ou aqueles que moravam nos bairros mais afastados ainda estavam na rua. Não dei muita atenção ao fato, mas havia algo no ar, uma sensação incômoda, como se algo estivesse fora do lugar. A chuva começou a cair pesada, e a visibilidade pela janela ficou prejudicada. Os limpadores do para-brisa trabalhavam no máximo, mas não davam conta da quantidade de água que descia do céu. A estrada, já mal iluminada, parecia ainda mais escura com a chuva. Eu dirigia devagar, com cuidado, para evitar acidentes, quando, em uma das paradas, uma mulher entrou no ônibus. Ela estava completamente molhada, o cabelo grudado no rosto e as roupas encharcadas. Parecia ter saído diretamente de uma tempestade sem se importar em se proteger. O que mais me chamou a atenção foi o fato de que ela não entrou pela porta da frente, como todos os outros passageiros fazem. Em vez disso, ela simplesmente apareceu sentada no banco do meio, como se sempre estivesse ali. Olhei pelo retrovisor, tentando entender o que estava acontecendo, mas ela não se mexia. Estava sentada, quieta, com a cabeça levemente inclinada para baixo, o rosto parcialmente encoberto pelo cabelo. Não parecia ser uma pessoa sem teto, mas algo nela estava profundamente errado. Algo que eu não conseguia identificar de imediato, mas que me deixou desconfortável. Continuei a dirigir, mas não conseguia parar de olhar pelo retrovisor. Ela ainda estava lá, imóvel, sem fazer nenhum barulho. Não parecia se importar com o fato de estar completamente encharcada, e, estranhamente, nenhum dos outros passageiros parecia notá-la. Era como se ela fosse invisível para todos, exceto para mim. Cheguei ao ponto final da linha, o último antes de começar o caminho de volta, e todos os passageiros desceram. Todos, exceto ela. Fiquei parado por um momento, esperando que a mulher se levantasse, mas ela continuava sentada, imóvel, com a cabeça baixa. A chuva ainda caía forte, e o som das gotas batendo no teto do ônibus era a única coisa que quebrava o silêncio. "Senhora?" Chamei, tentando não soar assustado, mas minha voz saiu trêmula. Chegamos ao ponto final. "A senhora precisa descer." Nenhuma resposta. Levantei-me do assento e caminhei até onde ela estava sentada. A cada passo que eu dava, o desconforto aumentava. Quando finalmente cheguei ao seu lado, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tomou conta de mim. "Senhora, estamos no último ponto", insisti, tentando ser educado. Foi então que ela levantou a cabeça lentamente. O que vi fez meu sangue gelar. Seu rosto era pálido, quase sem vida, como se a cor tivesse sido drenada. Seus olhos eram fundos, escuros, sem brilho, e sua pele tinha um aspecto doentio, como se estivesse apodrecendo. A boca dela se abriu, mas nenhum som saiu. Apenas aquele olhar vazio, fixo em mim, como se estivesse olhando diretamente para minha alma. Senti o pânico tomar conta de mim. Dei um passo para trás, sem saber o que fazer. Ela se levantou devagar,
cada movimento parecendo mais um esforço para ela do que algo natural. Eu queria correr, queria sair daquele ônibus, mas minhas pernas não se moviam. Fiquei parado, olhando enquanto ela se aproximava lentamente de mim. Começou a dizer, a voz rouca, quase um sussurro. Você vai me levar de volta. De volta? Consegui murmurar, o pavor evidente na minha voz. Para onde? Ela não respondeu. Apenas continuou a me encarar, aqueles olhos sem vida me perfurando como lâminas. Eu não sei como consegui, mas, finalmente, minhas pernas responderam, e eu corri para a cabine do motorista. Sentei no banco, com as mãos tremendo, e liguei o motor. O ônibus rugiu, e eu acelerei para fora do ponto, sem me importar com as condições da estrada ou com a chuva. Conforme dirigia, a mulher voltou a se sentar no banco de trás. Pelo retrovisor, pude ver seu reflexo, ainda imóvel, com os olhos fixos em mim. O terror não me deixava pensar direito. A única coisa que eu sabia era que precisava sair dali. Mas a estrada parecia mudar. Eu conhecia aquela rota de cor, já havia feito aquele caminho centenas de vezes, mas, de repente, nada parecia familiar. As luzes dos postes pareciam mais fracas, e as árvores à beira da estrada estavam envoltas em uma neblina densa, quase sobrenatural. Era como se eu tivesse saído da cidade e entrado em algum lugar que não deveria existir. A cada quilômetro percorrido, a sensação de que algo terrível estava para acontecer só aumentava. A estrada parecia interminável, e a chuva, que antes era apenas um incômodo, agora parecia sufocante, como se estivesse tentando me impedir de continuar. A mulher, no banco de trás, começou a murmurar algo. Eu não conseguia entender o que ela dizia, mas o som de sua voz era perturbador, quase como um cântico. Olhei para o retrovisor novamente, e vi que ela estava balançando levemente para frente e para trás, como se estivesse em transe. "O que você quer?" Gritei, sem conseguir mais conter o pavor. "O que está acontecendo?" Ela não respondeu diretamente, mas seu murmúrio ficou mais alto. As palavras, embora incompreensíveis, traziam um peso insuportável, como se cada sílaba fosse uma maldição. Eu não sabia mais o que fazer. A estrada à minha frente parecia um túnel sem fim, e a sensação de que algo estava muito errado era inescapável. O ônibus, normalmente tão confiável, parecia estar lutando contra mim, os faróis piscando e o motor falhando a cada curva. De repente, tudo parou. O ônibus apagou, os faróis morreram, e o motor parou de funcionar. Eu estava no meio de uma estrada deserta, cercado por uma escuridão que parecia se estender para sempre. O silêncio que se seguiu foi ainda pior do que o som perturbador da chuva. O que aconteceu a seguir é difícil de explicar. A mulher se levantou novamente, e, desta vez, começou a caminhar em direção à cabine. Seus movimentos eram lentos, arrastados, mas determinados. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Ela parou bem atrás de mim, e, por um momento, pensei que fosse o fim. Foi quando senti um toque gélido no meu ombro. Não sei como, mas aquilo me despertou de um transe. Sem pensar, girei a chave novamente, e, de algum jeito, o motor voltou à vida. O ônibus rugiu, e eu acelerei o máximo que pude, sem olhar para trás. Conduzi o ônibus pela estrada, ainda cercado por aquela névoa e pela chuva torrencial, até que, finalmente, avistei as luzes de um posto de gasolina ao longe. Estacionei o ônibus no pátio e desci imediatamente, ofegante, com o coração batendo acelerado. Quando olhei para dentro do ônibus de novo, esperando ver a mulher, o veículo estava vazio. Ela havia desaparecido. Entrei na loja de conveniência do posto, tremendo de medo e confusão. Tentei contar o que aconteceu para o atendente, mas ele apenas me olhou como se eu estivesse louco. Fiquei ali até o amanhecer, incapaz de voltar para o ônibus. No dia seguinte, reportei o incidente para a empresa, mas, claro, ninguém acreditou em mim. Disseram que provavelmente eu estava cansado demais e que minha mente estava pregando peças. Mas eu sei o que vi. Sei que aquela mulher não era deste mundo. Desde então, evito dirigir à noite sempre que posso. A estrada nunca mais foi a mesma para mim, e, toda vez que olho pelo retrovisor, fico esperando ver aqueles olhos vazios novamente, esperando a próxima última viagem. Trabalhar como motorista de ônibus não é um emprego fácil. Passamos muitas horas ao volante, lidando com o trânsito, passageiros apressados e, às vezes, com situações imprevisíveis. Eu sempre fui acostumado à rotina, e nada me abalava. Até aquela noite.
Eu estava trabalhando em uma linha noturna que atravessava parte do subúrbio da cidade. Era uma rota longa, passando por bairros afastados e silenciosos, onde, após certo horário, quase ninguém pegava ônibus. Já fazia alguns anos que eu dirigia essa linha, então conhecia o caminho de cor. Mas naquela noite, algo estava diferente. O tempo estava fechado. O céu escuro anunciava que uma tempestade se aproximava, e o ar estava pesado, abafado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Era por volta das 23 horas, e o ônibus estava praticamente vazio. Havia apenas 2 passageiros, um homem no fundo, que parecia estar cochilando, e uma mulher de meia idade, sentada próxima à porta, quieta, olhando para fora. Eu fiz as paradas de sempre, mesmo que ninguém subisse ou descesse. É uma regra da empresa. O motorista tem que parar em todos os pontos, mesmo que não haja ninguém esperando. A noite ia se arrastando lentamente, e eu já estava ansioso para terminar o turno e voltar para casa. Foi quando aconteceu a primeira coisa estranha. Cheguei a um ponto de ônibus que ficava em uma área bem isolada. Era um daqueles lugares onde, depois de certo horário, ninguém mais ficava na rua. A única luz vinha de um poste mal iluminado ao lado do ponto. Quando me aproximei, vi uma pessoa parada ali. Era um homem, vestindo um terno preto. O detalhe que mais me chamou a atenção foi que ele estava completamente parado, imóvel, com as mãos enfiadas nos bolsos e a cabeça levemente inclinada para baixo, como se estivesse olhando para o chão. Achei aquilo estranho, mas, como sempre, parei o ônibus e abri a porta da frente. Ele não se mexeu. "Vai entrar?" perguntei, levantando um pouco a voz, já que o barulho do motor era alto. Nada. Eu comecei a me irritar. Normalmente, as pessoas sobem no ônibus ou, se não querem pegar o transporte, dão um sinal ou pelo menos balançam a cabeça. Mas aquele homem estava completamente imóvel, ignorando minha presença. "Ei!" chamei novamente, com mais firmeza. E foi aí que ele levantou a cabeça. O choque me atingiu imediatamente. O rosto dele era de uma palidez assustadora, como se ele estivesse doente ou morto. Seus olhos estavam fundos, envoltos por olheiras escuras, e, embora ele me olhasse diretamente, seus olhos eram vazios, sem qualquer expressão de vida. Foi como olhar para um cadáver. Minha respiração acelerou, mas tentei manter a calma. Talvez ele estivesse doente, ou bêbado. Eu não podia simplesmente deixá-lo ali, no meio do nada, com uma tempestade prestes a cair. Mas algo me dizia que ele não era alguém que deveria estar ali. Sem dizer uma palavra, ele subiu no ônibus. Suas passadas eram lentas, arrastadas, como se ele estivesse lutando contra o próprio corpo. Ele se sentou no banco mais próximo à porta, de cabeça baixa, sem me olhar mais. Fechei a porta e continuei dirigindo, tentando não pensar muito no ocorrido. Mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado não me deixava. Olhava pelo retrovisor constantemente, e ele estava sempre ali, sentado, imóvel, com a cabeça inclinada. A chuva finalmente começou, caindo forte e transformando as ruas em pequenos rios. A visibilidade era péssima, e eu me concentrava em dirigir com cuidado. Fiz algumas paradas, mas ninguém mais entrou no ônibus. O homem do fundo desceu em uma das paradas, sem dizer nada. Agora, havia apenas a mulher, que continuava olhando para fora, e o estranho homem de terno preto. Cerca de meia hora depois, quando eu já estava me aproximando do ponto final, algo ainda mais perturbador aconteceu. Cheguei a outro ponto de ônibus, em uma área ainda mais deserta. A luz do poste piscava, criando sombras estranhas na calçada. A chuva batia contra o vidro do ônibus, e o som era quase ensurdecedor. Quando olhei para o ponto, senti um calafrio percorrer minha espinha. A mesma figura estava lá. O homem de terno preto, idêntico ao que havia subido no ônibus antes, estava parado no ponto, com a mesma postura. Cabeça baixa, mãos nos bolsos, completamente imóvel. Meu coração disparou. Como ele poderia estar ali? Ele estava dentro do ônibus. Olhei para o retrovisor rapidamente, e o homem ainda estava sentado no mesmo lugar de antes, de cabeça baixa. Isso era impossível.
Um erro, certamente. Talvez fosse alguém parecido, eu tentei me convencer. Mas o medo já estava tomando conta de mim. Sem querer mais complicações, fechei as portas e continuei a viagem, sem parar naquele ponto. Eu só queria terminar o turno e sair dali. Mas, ao passar pelo ponto, vi algo pelo canto do olho que me fez acelerar ainda mais. O homem no ponto sorriu. Um sorriso macabro, distorcido, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. E, naquele momento, os faróis do ônibus piscaram, e o motor deu uma falhada, mas logo voltou ao normal. Meu corpo inteiro estava tenso. Algo estava muito errado, e eu sentia que não estava mais no controle da situação. A mulher, que até então não tinha dito uma palavra, se levantou de repente. Ela caminhou lentamente até a porta e me pediu para descer no próximo ponto. Seu rosto estava pálido, e ela parecia tão assustada quanto eu. Parei o ônibus no próximo ponto e abri a porta. Ela desceu sem olhar para trás, e, antes de fechar a porta, deu uma última olhada para o homem de terno, que ainda estava no ônibus, com a cabeça baixa. Fechei a porta e continuei, agora completamente sozinho com aquele passageiro estranho. A chuva continuava torrencial, e a estrada à frente parecia interminável. Eu sabia que o ponto final estava próximo, mas cada quilômetro parecia se arrastar. A sensação de que eu estava preso em um pesadelo era esmagadora. Olhei pelo retrovisor novamente. O homem de terno preto ainda estava lá, no mesmo lugar, mas dessa vez, ele levantou a cabeça lentamente. Seus olhos se encontraram com os meus pelo espelho, e eu senti uma onda de terror absoluto. Pare o ônibus, ele disse, com uma voz baixa e rouca. Eu não respondi. Não sabia o que fazer. Meu instinto me dizia para continuar dirigindo e nunca parar, mas minhas mãos tremiam no volante. Ele se levantou do banco, caminhando lentamente em direção à cabine. Pare, o ônibus, repetiu, agora mais perto. Eu estava suando frio, o pavor crescendo a cada segundo. Finalmente, tomei a única decisão que me parecia possível. Pisei no acelerador com força e continuei dirigindo o mais rápido que podia. O ônibus rugiu, e a chuva batia violentamente contra o para-brisa, mas eu não podia mais parar. Foi quando ouvi um som terrível. Um estalo alto, como se algo tivesse quebrado, e o ônibus começou a perder velocidade. Olhei para o painel, e todas as luzes estavam piscando. O motor falhou completamente, e o ônibus parou no meio da estrada, no que parecia ser um trecho deserto. Eu estava ofegante, em pânico. O homem de terno estava agora em pé, bem ao meu lado. Ele olhou para mim, com aqueles olhos vazios, e sorriu de novo. Um sorriso que eu nunca vou esquecer. Eu disse para parar. Antes que eu pudesse reagir, ele simplesmente desapareceu. Um segundo ele estava lá, no outro, o espaço vazio. A chuva cessou abruptamente, como se o tempo tivesse parado, e eu fiquei ali, no silêncio absoluto, sem saber o que fazer. Eu desci do ônibus, desesperado para entender o que havia acontecido. A estrada estava completamente deserta, e o homem não estava em lugar nenhum. Era como se ele nunca tivesse existido. A única coisa que restava era o som do vento e a sensação de que eu tinha acabado de escapar de algo terrível. Naquela noite, abandonei o ônibus ali mesmo. Chamei um táxi para me buscar e nunca mais voltei para aquela linha. Trabalhei como motorista de ônibus por mais de 15 anos em São Paulo, e se tem uma coisa que aprendi nesse tempo, é que a cidade nunca dorme. Sempre há alguém nas ruas, seja de madrugada ou nas primeiras horas da manhã. Já passei por muitas coisas bizarras durante meus turnos, desde passageiros estranhos a incidentes que pareciam saídos de um pesadelo, mas nada, e eu digo nada, se comparar ao que aconteceu comigo naquela noite. Eu estava escalado para fazer a última viagem da linha noturna, algo que costumava ser tranquilo. Poucas pessoas pegavam ônibus depois da meia-noite, então a rota normalmente era calma, com meia dúzia de passageiros indo para casa após um longo dia de trabalho. A rota passava por áreas movimentadas, mas, conforme a noite avançava, seguia por trechos mais isolados, com ruas desertas e pouca iluminação. Apesar do cansaço,
Eu gostava desses momentos de tranquilidade, onde podia simplesmente dirigir em silêncio, com o som do motor como meu único companheiro. Naquela noite, a chuva caía fraca, apenas o suficiente para molhar o para-brisa e criar aquele som constante de gotas batendo no teto do ônibus. Estava uma típica noite de inverno em São Paulo, fria e úmida. O relógio do painel marcava 1h35 da madrugada quando comecei a notar que o número de passageiros estava diminuindo rapidamente. Após algumas paradas, restavam apenas 2 ou 3 no ônibus, sentados no fundo, quietos, quase invisíveis. Continuei dirigindo, parando nos pontos previstos, mas ninguém mais subia. O relógio avançava, e a sensação de isolamento aumentava. A chuva ficou um pouco mais intensa, e a rua, já deserta, parecia ainda mais vazia do que o normal. Foi quando parei em um ponto que deveria ser apenas mais um na rota. Olhei pelo espelho retrovisor e vi que ainda havia um homem sentado no fundo do ônibus. Ele usava um casaco grande, com o capuz cobrindo o rosto, e eu mal tinha notado sua presença até então. Não dei muita importância, já que ele parecia ser um dos passageiros habituais que pegam o ônibus até o final da linha. No ponto seguinte, o homem não desceu. Achei estranho, porque esse era um dos últimos pontos da rota, e normalmente quem fica até essa hora já sabe exatamente onde descer. Mesmo assim, continuei o trajeto, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. O relógio agora marcava 2h15. E eu sabia que, em breve, estaria chegando ao final da linha. Apenas mais alguns minutos estaria estacionando o ônibus na garagem. Passei pelo penúltimo ponto, e o homem continuava lá, imóvel, sem dar sinal de que iria descer. Olhei pelo retrovisor novamente, tentando ver seu rosto, mas o capuz continuava cobrindo sua cabeça. A inquietação começou a crescer dentro de mim, mas eu mantive o foco na direção. Cheguei ao último ponto da linha. Parei o ônibus, desliguei o motor e olhei para o fundo, esperando que o homem se levantasse e fosse embora. Mas ele não se mexeu. Ficou sentado, de cabeça baixa, como se estivesse esperando por algo. Eu já tinha lidado com passageiros estranhos antes, mas aquilo estava começando a me incomodar. Esperei mais alguns segundos, e quando percebi que ele não tinha a intenção de se mover, decidi agir. Me levantei e caminhei até o fundo do ônibus. Senhor, chegamos ao final da linha. Preciso que desça, por favor, disse, tentando soar o mais calmo possível, apesar da sensação estranha que tomava conta de mim. Ele não respondeu. Não se mexeu. Apenas ficou lá, completamente imóvel. Senhor, insisti, já com a voz um pouco mais firme. Foi então que ele lentamente levantou a cabeça, e o que eu vi me fez recuar. Seu rosto estava coberto por sombras, mas o pouco que consegui enxergar me deixou completamente gelado. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos, aqueles olhos não pareciam humanos. Eram vazios, como se não houvesse vida ali, apenas uma escuridão profunda e fria. O sorriso que se formou em seus lábios foi ainda pior. Não era um sorriso normal, era distorcido, como se algo estivesse errado com seu rosto. Meu instinto gritou para eu sair dali o mais rápido possível. O último passageiro nunca desce, motorista, e ele sussurrou, com uma voz baixa e rouca, como se estivesse arrastando as palavras. Antes que eu pudesse responder, o ônibus inteiro pareceu tremer. As luzes piscaram, e um vento gelado invadiu o veículo, como se todas as janelas estivessem abertas. O som da chuva ficou mais alto, quase ensurdecedor, e o ambiente ao meu redor começou a mudar. Eu não estava mais no ponto final da linha. Olhei pela janela e vi uma paisagem que nunca havia visto antes. A rua deserta havia sido substituída por algo que parecia um deserto sombrio, cercado de árvores retorcidas e prédios antigos e caindo aos pedaços. Não havia mais iluminação, apenas as luzes fracas do ônibus piscando de maneira irregular. O homem no fundo do ônibus começou a se levantar. Seus movimentos eram lentos e desajeitados, como se ele estivesse se contorcendo de uma maneira antinatural.
Eu recuei, tentando manter distância, mas o espaço parecia estar diminuindo. Olhei para a porta de saída, tentando abrir, mas o painel de controle estava travado. Não havia como sair. Você deveria ter deixado a rota antes de chegar aqui, ele disse, com aquele sorriso sinistro ainda em seu rosto deformado. Eu não sabia o que fazer. A única coisa que me veio à mente foi voltar para a cabine e tentar ligar o ônibus novamente. Corri até o banco do motorista, meus dedos tremendo enquanto tentava girar a chave na ignição. O motor rugiu, mas o som estava estranho, como se o próprio ônibus estivesse sendo devorado por algo. O homem, agora quase irreconhecível, começou a caminhar na minha direção, seus olhos vazios fixos em mim. Eu tentei acelerar, mas o ônibus mal se movia. Era como se algo estivesse prendendo o veículo no lugar, como se eu estivesse tentando dirigir em meio a um pesadelo. Foi então que tudo parou. O som da chuva cessou. O ônibus ficou em silêncio. O homem parou de se mover e ficou parado, olhando para mim com aquele sorriso aterrorizante. Senti o coração disparar, e meu corpo inteiro estava paralisado de medo. De repente, as portas do ônibus se abriram com um estalo alto, e o homem desapareceu. Eu não vi para onde ele foi, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer ainda pairava no ar. Olhei para fora do ônibus e vi que a paisagem sombria havia mudado. Eu estava de volta à cidade, no ponto final da linha, mas algo ainda não estava certo. O relógio do painel mostrava 3h30 da manhã. De alguma forma, havia perdido mais de 1 hora, e não tinha lembrança de nada do que aconteceu nesse tempo. Desci do ônibus, com as pernas trêmulas, e olhei ao redor. As ruas estavam desertas, e o som da chuva, que antes era ensurdecedor, agora era apenas um sussurro distante. Voltei para a garagem, estacionei o ônibus e fui direto para casa, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Não contei a ninguém sobre aquela noite, e continuei trabalhando como motorista, mas algo dentro de mim mudou. A cada vez que fazia a última viagem da linha, sentia que o último passageiro ainda estava me observando, esperando o momento certo para voltar. Até hoje, não sei o que era aquela coisa, ou o que realmente aconteceu naquela noite. Mas uma coisa é certa, a partir daquele dia, eu nunca mais encarei a última viagem da mesma maneira. E, de vez em quando estou sozinho no ônibus, ainda posso sentir aqueles olhos vazios me observando pelo retrovisor.